Cara, você falou um negócio muito legal que até o Daniel comentou aqui, que de fato o trabalho de vocês é contar a história do clube. Isso foi até uma coisa que a gente levantou, eu não lembro se foi no podcast com o Vitor, foi em algum podcast passado, a gente acabou questionando isso e eu vou fazer a mesma pergunta para você. Se o papel do fotógrafo de clube é contar a história do clube, é guardar isso pro clube, é catalogar isso pro clube, pra que o fotógrafo de clube ele dá de graça foto pra imprensa? Como que isso dentro de um clube apareceu? E foi até que a gente questionou do nada. Fala, dá de graça pros caras. Pra que sendo que a foto é do É, clube, o trabalho é do clube? Eu não consigo entender. E você consegue, mais ou menos, por estar lá dentro, entender o que passa na cabeça ali da assessoria de querer disponibilizar essas fotos pra imprensa de graça? é, só uma historinha. Eu a vida inteira fui contra. Legal. Tá aí o Daniel, tá todo mundo. Eu acredito assim que o clube ele investe nisso. Ele tem que fortalecer as suas mídias, ele tem que fortalecer os seus canais, ele tem que fortalecer a sua história. No site do São Paulo, se você clicar com o lado direito do mouse, por exemplo, você não tem opção de salvar a imagem. Então, o que que acontece? As pessoas elas pegam, printam a página e acabam utilizando. E assim, primeiro me justificando por que que eu acho que o clube não deveria, naquele momento, estar fazendo isso. Para você fortalecer, fazer com que as pessoas viessem para te dar audiência pro seu canal. Só que daí veio uma pandemia. A partir do momento que veio uma pandemia, que não está mais aberto, você não tem outras pessoas trabalhando, o clube se viu obrigado a fazer essa divulgação através de criar um Flickr e está fazendo essa divulgação, que daí eu acho que é justo, que é a exposição da marca. Aí eu acho que concorda. Mas assim, esse tipo de fotografia, ela não é grátis, né? Ela tem É. um custo, ela Não. está remunerando um profissional. Eu acredito que em muitas modalidades, basquete, vôlei, qualquer dito esportes amadores, que de amador não tem mais nada, mas que não tem um apelo tão grande da mídia, você não tem uma procura tão grande de profissionais fotografando, eu acho fundamental. Cansei de fazer torneios de tênis, trabalho de divulgação, tal. Eu acho que o futebol não precisa, porque o futebol você dá um estalo de dedo, você está toda a imprensa ali cobrindo aquele evento. Mas se tratando hoje de uma pandemia, ninguém entra para fazer um treino, o acesso ao A estádio ele coletiva, está mais tudo. É. restrito e tudo mais, então cabe o clube ter a obrigação de mandar um bom material. E Sim. a partir do momento que você percebe que você tem que suprir essa necessidade da imprensa, tem um outro lado positivo que faz com que mais clubes necessitem de ter bons profissionais para fazer essa divulgação. Então, assim, sempre tem os dois lados, sabe? Eu não sou contra as pessoas utilizarem a minha foto. O que me chateia é as pessoas ganharem dinheiro dando Ctrl C, Ctrl V, seja em texto, seja em foto, seja em tudo. Eu acho que as pessoas têm que estar, não tem problema nenhum, quer divulgar o clube, quer trabalhar, quer criar um portal, quer criar um blog, qualquer coisa, produza. Faça, tenha suas fontes, entrevistem as pessoas. Então, hoje, assim, eu vejo muitas pessoas se chamando de portais, mas que, na verdade, eles só copilam tudo que saiu na imprensa, vá lá e jogue, nem põe a sua opinião. Eu admiro, tem vários canais de torcedores que tem um trabalho sério, tem rádio, tem podcast, fazem entrevista, tem suas fontes, dão sua opinião, eu acho que maravilha, todo mundo está aí, tem que trabalhar. Então é a única ressalva que eu faço. E tem uma coisa que, assim, eu procuro, eu por ser torcedor São Paulino, mas assim, eu frequentei muito tempo a arquibancada do Morumbi, eu sempre tive meus fãs, meus ídolos, e eu sei da dificuldade que é para um torcedor se aproximar, estar próximo. Então, nas viagens, muitas vezes região Nordeste, todas as viagens
a gente vai ao longo dos anos, vai vendo que tem alguns torcedores fiéis, cativos, que estão lá naquele sol, tudo mais. E hoje eu tenho grandes amigos que são esses torcedores, que eu acabei conquistando esse respeito justamente por sentir o que eles estavam sentindo e fazer de tudo para facilitar eles um pouco de acesso ao jogador. Às vezes um aceno, uma fotografia, um autógrafo. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial e faço parte desses 20 milhões de torcedores de São Paulo. Mas não, isso aí sem dúvida. Mas voltando nesse ponto, porque, por exemplo, o que você falou de disponibilizar as fotos, o clube disponibilizar nesse momento que a gente vive, eu acho que é sim fundamental e foi aí que nesse momento que de fato falaram, ó, a gente precisa mesmo que o clube disponibilize, porque a gente não Uhum. pode estar lá, né? Os setoristas não estão lá mais. Mas, por exemplo, eu comecei a fotografar em 2014. Em 2014 o Atlético já fazia isso. Entende? Sim, Foi um processo que mudou. O Cantini mesmo brigou por a gente lá dentro, conseguiu que postasse só depois de 1 hora que o jogo tivesse terminado e tal. Eu entendo que naquele momento o mercado maior também era o de venda de fotos de agência, então acabou mexendo no bolso de muita gente. Então isso incomodou. Como o Daniel falou aqui, que a foto não pode ser usada por terceiros sem pagar, né? É aí que é onde que pega. Eu acho que a divulgação do clube para torcida, para os torcedores hoje que fazem um trabalho muito melhor do que muito jornal, do que muita televisão em rede social, internet, eu também acho que isso tem que ser, né, deveria ser disponibilizado. Mas, por exemplo, um Globesport.com e pegar sua foto e colocar como capa do portal dele, que está tendo milhões de acessos, o cara está ganhando milhões, 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 sendo que ele tem um banco de imagens que ele pode adquirir financeiramente, pagando micharia, por sinal, sabe? É, e isso em nenhum momento, eu não sei a pergunta que eu te faço por você estar dentro do clube, isso nunca foi questionado dentro do clube, de falar, cara, sabe, a gente está ainda ajudando as empresas, por exemplo, que tentam me ferrar, sabe, que tentam me eu, prejudicar. entendo. Assim, eu não tenho procuração do São Paulo para falar em nome do São Paulo. Não, Então, assim, claro. tudo que eu falar é pela minha Você, percepção. isso. Eu, Rubens Kit, assim, eu me incomodo de ver muitas vezes certas utilizações, é, muitas vezes não porque utilizaram a minha foto. É legal você ver sua foto, seu crédito e tudo mais, mas é saber que tem tantas pessoas que precisariam estar fazendo aquele trabalho e não estão sendo remuneradas. Exato. Quantos portais, quantas redações, mas eu vou um pouco além. Eu vou fazer uma meia-culpa à categoria como um todo, que esse grande problema, ele não acaba, o surgimento de tantas agências acabou deixando esse mercado um pouco mal acostumado, né? Sim, a Porque culpa foi dos fotógrafos. Eu também sempre falei isso. então assim, eu acho que a gente tem que não assim querer tampar o sol com a peneira e não ser tapado a ponto de não fazer essa meia-culpa, porque eu fui presidente da Arfoc em algumas oportunidades e Nós lutava vamos falar disso, bastante. nós vamos falar disso ainda. Isso é um É, assunto que o, rende bastante aqui no canal, é a FOC. Uma das coisas que a gente tinha como preocupação era que as agências elas pagassem pelo menos o mínimo para o profissional, uma saída, pelo menos um start, a compra da primeira foto, etc. E todos falavam que não era viável. Mas o que passou a acontecer? Todas as pessoas que trabalhavam nas agências, elas se sentiam exploradas. Então elas reclamavam que elas eram exploradas, ele ia lá, montava uma outra agência E e fazer a mesma coisa. a única mudança é que ele passava de explorado para explorador. Exatamente. Então, quando você vai replicando um sistema que não está dando certo, a tendência é ficar um errado muito grande, para não Exatamente. falar uma outra palavra feia. Pode falar, não tem problema não. Quando você faz tudo isso, o que que acontece? Os jornais eles começam a perceber que, pô, hoje com o preço do combustível, de eu sair do centro da cidade de São Paulo e até, por exemplo, o centro de treinamento do Corinthians, que é um dos mais distantes que tem, o preço da gasolina, eu faço uma galeria de fotografia tendo uma parceria com a agência. Verdade. Olha a cadeia que você está destruindo. Tem um motorista que não está mais trabalhando,
Você tem um repórter fotográfico, você às vezes tem um jornalista. Então você começa a ver pela ótica econômica, que aí é uma sociedade de capitalismo, que tudo é colocado na ponta do lápis através, e ninguém nunca conseguiu precificar isso. Então essa desvalorização que começou a acontecer na venda individual da fotografia, isso é o tipo da coisa que começou a fazer. Então, independente da foto da divulgação, a foto da divulgação também tem um parênteses. Se tiver uma briga dentro de um treino de futebol, se tiver um problema sério, você não vai receber essa foto de divulgação. Sim. E é óbvio, nós estamos para enaltecer uma marca. Nós estamos para contar a nossa história, como você disse, que o Vitor disse. Então, cabe a um veículo de comunicação que seja sério, que sabe, não, eu preciso estar lá, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho que ter o meu olhar sobre aquele assunto. Então, aí a gente já começa a entrar também num pouco da crise do jornalismo como um Não, todo. sem dúvida, sem dúvida. Então, começam a falar assim: ah, mas por que que eu vendo menos jornal? Não é menos leitor. Será que você não está fazendo um produto pior? Ou Quando no você lugar começa a errado, ver né? jornais de grande circulação colocando reprodução de TV na capa do seu jornal, você começa a ver que as coisas estão erradas. Então, assim, a gente tem, é que, assim, é um assunto bastante amplo e eu adoro esse tipo de conversa, esse tipo de discussão, que eu acho que falta, assim, os jornais terem a sua identidade. Eu ia fazer uma partida do São Paulo em outros estados, sempre encontrava dois ou três colegas de São Paulo ou de uma sucursal próxima lá. Hoje é só você, né? Hoje não tem. É. Hoje não tem. Não é hoje que eu falo pandemia. E isso é dos últimos anos. Por quê? Porque você tem alguém produzindo ali um custo muito mais baixo do que uma passagem aérea. Né? Começa as redações não mandarem nem mais para uma Copa do Mundo, não mandar mais para uma Olimpíada. Tiveram grandes jornais que não queriam cobrir esses grandes eventos que aconteceram dentro do próprio país. Verdade. E a gente está falando isso em 2014. É um absurdo, né, cara? Então não é pandemia, não é uma coisa recente. Não, sem Vários dúvida. não cobriram, quando cobriram, faz só os bastidores, porque lá dentro a gente pega de agência. Então, assim, esse modelo de negócio para o fotógrafo, ele tem que ser repensado. Verdade, sem E dúvida. existe uma coisa também que as pessoas têm que aprender a falar não, né? Tem uma limitação. As pessoas falam assim, é um mercado. Mercado, será que você vai abrir a porta de casa, olhar, tem um bicho-papão assim, eu sou mercado, vim aqui para acabar com você? Não, nós fazemos parte dessa engrenagem. É um Verdade. todo. Nós, eu me incluo. Todos os profissionais. Então, eu acho que cabe a cada um também refletir como que eu vou me posicionar no mercado. Eu quero entrar a qualquer custo, eu tenho que me sujeitar a isso. Eu sempre brinco que, assim, o profissional, ele da imagem, o jornalista, não só o fotógrafo, ele muitas vezes ele entra na coisa da paixão, ele entra na coisa do crédito. Então o cara monta uma redação, vem cá, é sua grande oportunidade, você vai mostrar seu trabalho para o mundo. Só que se ele montar uma redação, ele vai precisar ter um espaço físico que ele vai alugar, ele vai precisar ter a tiazinha do café, ele vai precisar ter a recepcionista, a secretária, tudo mais. A essência do seu produto, que é o jornalista, seja o repórter fotográfico, cinematográfico ou o cara de texto, ele consegue de graça, porque ele Verdade. ilude com essa história da paixão e a pessoa ela paga para trabalhar. Então, desculpa, isso não é profissionalismo. O profissional ele tem que viver do seu trabalho. E a partir do momento que você precisa disso para sua subsistência, você vai precificar, você vai valorar isso. Então, eu acho que assim é uma discussão que ela vai muito além, é muito mais uma postura. Então, voltando a fazer essa meia-culpa, que é importante as pessoas perceberem. Sabe, tem um limite.
Olha, seu trabalho você está pedindo tanto, eu posso pagar tanto. Dá, não dá, olha, tá fora, não cobre meus custos, não dá, isso não é interessante para mim. Você vai analisar uma série de coisas e você vai chegar. Hoje, para ser fotógrafo, é muito caro. Você vai para um estádio de futebol, no mínimo com R$ 30.000 de equipamento. No mínimo. É inconcebível você ir sem estar sendo remunerado, ou minimamente remunerado. Dignamente, né? Não, minimamente, né? Ainda não cheguei no digno ainda. O mínimo, não está tendo nem o mínimo, quem dirá digno. Então, assim, são coisas que a gente tem que fazer, entrar numa reflexão, ele tem que ser feito. Acho que todo mundo tem que ir lá, tem que fotografar. Só que é o seguinte, se é para fazer filantropia, faz para instituição de caridade, né? Tem tanta gente precisando de filantropia, não o dono da Folha, do Não, Estado e adorei, etc. adorei o que você falou. Cara, e outra, já veio várias coisas pra eu puxar aqui na minha cabeça. Uma que eu quero deixar dentro, Daniel Augusto, por favor, você tem que participar, porque o chat tá um podcast à parte das opiniões dele, é muito legal, cara. Que bom, mas Isso, estão concordando ou estão me matando já? não, o legal é isso, é porque gera discussão. Eu acho que até o porquê de muita coisa ter chegado onde chegou é porque as pessoas não discutiram tanto sobre o mercado como deveria discutir, exatamente como você falou, de colocar na cabeça que é possível falar não, entendeu? Que a gente tem que falar não para muita coisa, até por falar sim demais as coisas estão do jeito que estão. É, só um adendo que a gente estava falando negócio do clube, o Daniel falou, com certeza eu sei, a culpa disso tudo não é do fotógrafo de clube, eu não falei isso em momento algum, e nem da foto de divulgação. E eu sei que você. E ele sabe da minha luta por isso. Não, e eu sei que vocês também seguem ordem, cara. Só que a única coisa que, quando a gente fala isso, é porque é o seguinte, eu não tenho condição de falar dentro do Atlético como o Cantini tinha, entendeu? Foi só isso. É legal. E esse espaço é fenomenal para isso, porque eu nunca soube, por exemplo, que você, Rubens, também era da mesma opinião que a minha, que não concordava com isso, entendeu? A gente precisa de falar mais, né? De se expressar e Claro, as pessoas saberem a claro, nossa opinião. Isso é claro. legal. Já muda com certeza a visão de muita gente sobre você. Que, sabe, porque também quando a gente olha em fotógrafo de clube, né? Eu, como tô aí desde 2014 e eu sou da resenha, tô conversando com a rapaziada, a gente escuta falar, sabe? Fala, pô, aquele cara ali tá bem demais, tá bem de vida, ele já ganhou o dele, tá querendo fuder a gente porque tá divulgando foto. E as coisas não são assim, né? Existem ordens, você segue em ordens e de fato. Longe disso. E de fato a culpa de estar desse jeito não é do fotógrafo de clube, é do fotógrafo como um todo, né, cara?